Olá pessoal, eu tô aqui no assentamento de Umari, ó, na casa dos meus pais bem ali, um pezinho de cipião. E eu tô aqui hoje no Quintal das Cabras, bem aqui, ó, vocês podem ver. Eu já gravei outro vídeo aqui, outros vídeos, um sobre o estrume, aqui no Quintal das Cabras. E hoje eu quero registrar uma prática nossa que eu digo, eu e meu irmão fazemos essa prática desde criança. Porém, não sei se esse vídeo vai ser divulgado. Vamos pensar bastante se eu divulguei ou não, porque é algo bem pessoal, que é sobre o que a gente chama de oráculo das sementes. Olha, como vocês podem ver, eu tô com uma garrafinha aqui, ó. Tem várias sementes dentro da garrafinha já, ó. E eu tô recolhendo algumas sementinhas aqui do chão, ó. Essa sementinha amarelinha aqui, ou laranja, não sei, eu sou ruim com cores. Não sei definir exatamente a cor dela, mas ela tem essa corzinha aqui, ó. Eu tô recolhendo. E o oráculo das sementes começa nessa parte, a recolha das sementes. Não é obrigatório ser essa semente aqui. Esse aqui são sementes de jucá. O oráculo das sementes funciona com qualquer semente, porque o que importa é o consulente, ou seja, a pessoa que está fazendo a consulta. O que importa é a capacidade dele de fazer a comunicação a partir das sementes. Ela pode ser feita com qualquer semente, mas desde criança a gente prefere essas semente de jucá, porque a gente interpreta elas, tem um simbolismo por trás dessa preferência, por causa que além do jucá ser uma planta nativa, essas sementes aqui, elas são sementes que as cabras já comeram as bagens delas, as cabras comeram a bagem, e na hora de remoer, o que é remoer? Essa ruminância, que a gente chama de remoer, porque a cabra, assim como alguns outros animais, eles são ruminantes. A comida vai até o estômago, ela acumula no estômago, daí depois, quando ela para descansar, ela devolve a comida até a boca, faz uma remastigação, e nessa remastigação, algumas correduras que nem sementes, acaba escapulindo da boca dela e caindo, ó, pois tem várias no canto só, que é onde ela fica deitada e ruminando. A ruminância dela, durante o remoer, ela acaba soltando as sementinhas. E então é como se a semente fosse um presente. O simbolismo é exatamente esse. Ela é um presente da natureza para a gente, tanto da planta quanto do animal. Por isso que a gente tem uma preferência por usar a semente de jucá. Mas não é obrigatório ser a semente de jucá, não. Pode ser qualquer semente que vai dar certo para fazer o oráculo. O oráculo das sementes. Como é que ele funciona? Ó, primeiro na escolha das sementes, a gente não deve forçar a barra. Você sabe que quando eu peguei aqui a semente, ó, eu peguei tranquilo. Se as sementes se enterrar, significa que a gente não deve usar aquela semente. Se eu fosse pegar uma semente aqui e sem querer enterrasse ela, eu não vou forçar a barra para procurar ela. A semente tem que vir como presente. Mesmo jeito em qualquer outro canto, se você for recolher a semente, ela foi enterrada na areia, nas pedras, você deixa ela quieta, procura outra. Ela começa por aí, a recolha da semente. Essa parte é importante, porque é um respeito com a natureza. Outra parte importante é a quantidade. Não tem uma quantidade fixa de semente a ser usada no oráculo. Isso depende do simbolismo do número para o consulente, para quem vai fazer o oráculo. No meu caso aqui, eu sempre gosto de usar números relacionados à rosa dos ventos. A quantidade de direções da rosa dos ventos, por causa que indica todas as direções. Mas outra pessoa pode usar 10 sementes, outra pode usar menos, mas isso não importa. Não importa a quantidade, não. E como é que ele funciona? A semente, ela só é o meio de comunicação. O meio de comunicação para com o encantado que estiver por perto. Ele serve tanto para se comunicar com encantados vivos, como com encantados mortos, ou qualquer outro tipo de encantado. Nunca cheguei a usar isso para se comunicar com outras pessoas, só com encantados. Então não sei se funcionaria para uma conexão entre duas pessoas a longa distância. E não me arrisquei a fazer isso também. Ela vai fazer o quê? A primeira pergunta que você tem que fazer é se tem algum encantado por perto para te responder a pergunta. Você tem que ter uma pergunta em mente antes disso. Você já tem que saber o que vai perguntar, sobre o que vai consultar. Como todo oráculo, a pergunta tem que ser clara e direta. Se a pergunta não for clara e direta, nem adianta fazer.
A primeira pergunta é: tem algum encantado por perto? Tem alguém por perto que queira responder? Por causa que se ele não quiser responder, nem adianta. E você vai definir o parâmetro de afirmação ou de negação. Normalmente a gente usa o sistema de par ou ímpar. Par para afirmação, ímpar para negação. Você pode usar outro parâmetro. E a gente joga as sementes. E vamos ver quantas sementes ficaram coladas. Se a semente que ficaram colada forma um número par no nosso sistema de par ou ímpar, significa que tem alguém por perto para responder. Então, se ele está disponível a responder, a gente vai para a outra parte. Por quê? Ele tem que estar disponível a responder. No oráculo não se força nada. Hein? O encantado que vai nos dar auxílio, ele está lá para auxiliar. Ele não é obrigado a te auxiliar. Aí, você faz a pergunta, já em mente. Então, ele já sabe o que você vai perguntar. Se ele está disponível a responder, significa que ele pode te responder. A segunda parte, depois da confirmação que ele vai poder responder, é em quantas imagens ele vai responder. E novamente você joga as sementes. E isso vai te dizer. Pela quantidade de semente que fica grudada, vai definir a quantidade de imagens que vai ser. Às vezes, a pergunta fica mais fácil se é só uma imagem ou se é mais de uma. A gente pode fazer isso também. Se for só uma imagem, para essa resposta, a gente usa o par ou ímpar. Aí se der par, no nosso caso a gente escolheu par a confirmação, então é sim. Se der ímpar, não. Aí a gente vai passando para 2 imagens. Aí vai dizer se é sim ou não. Para 3 imagens, sim ou não. Até que tenha a confirmação. Quando tiver a confirmação, a gente já para de perguntar sobre a quantidade. Porque se ele confirmou que era 2 imagens, então é sim. Só aquelas 2. Aí você vai, se for uma imagem só, você lança as sementes. E vai ter uma semente central. Então, ou seja, então o espaço onde você solta a semente tem que ser já um espaço determinado. Um círculo, uma bacia, alguma coisa que tenha um fundo plano. E vai ter sempre uma semente mais centralizada. Você localiza qual a semente mais centralizada. E você puxa em linha reta todas as 8 sementes até ela. E depois confere qual é a figura que formou. Aí dependendo da figura que formou, você vai tentar interpretar que figura é aquela e relacionar a imagem com sua pergunta. Se for mais de uma figura, é um lance de semente para cada figura. Você lança a semente, puxa até a semente central, forma a figura e desenha. Lança outra, puxa, forma a figura e desenha. Lança de novo, puxa, forma a figura e desenha. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes o encantado diz a você que seria a quantidade de imagem para a resposta. Depois você vai fazer uma interpretação. Você vai olhar elas, vai tentar completar a mensagem, olhando as sementes, o formato da figura que a semente desenhou para você. E você vai usar do seu conhecimento místico, do simbolismo. Às vezes a mensagem é direta. Você monta as imagens já contam história, uma narrativa, uma frase. Outras vezes ela vai metafórica. Então você tem que aprender, você tem que saber fazer essa leitura. E se ela vier metafórica, tipo, vier em forma de símbolos, você vai olhar o que aquele símbolo significa para você. Se aquele símbolo significa para você, então vai ser aquilo ali a função, não é para o encantado, é para você. Ele vai responder conforme sua crença, conforme sua filosofia, conforme seu próprio simbolismo. Então, se você conseguiu construir uma interpretação, aí você lança novamente a pergunta de confirmação. Pergunta ao encantado se é realmente aquela mensagem que ele quer te passar. Se ele confirmar através do sistema de par ou ímpar, ou do sistema que você escolheu, que sim, você toma aquela ali como a resposta dele. Se ele diz que não, for uma resposta negativa, então você tenta interpretar de outra forma. E quando fizer uma nova interpretação, você lança novamente a pergunta de confirmação. Até que ele confirme contigo que a mensagem dele é aquela. Esse é um sistema que eu não sei qual a origem. Não sei se em outras culturas existe um sistema de leitura com sementes.
o oráculo das sementes, mas é um sistema que surgiu automático. Automático que eu digo assim, eu e meu irmão simplesmente começamos a usar. Não sabemos quem indicou a gente, quem orientou, simplesmente desenvolvemos junto esse sistema e trabalhamos com ele. Muitas vezes a gente usa. Atualmente, para facilitar, depois de bom tempo, algumas vezes já chegamos a usar dados. A parte da confirmação e negação e a quantidade de imagens, a gente define no dado. Aí a partir dessa parte aí, o resto é a construção das imagens na semente. Uma associação de dados com semente. Para muitos isso aqui levanta crítica, porque seria uma forma de usar da tecnologia, já que os dados não são algo da natureza, junto com algo da natureza. Mas é como eu falei, depende do simbolismo para você. O importante é o meio de comunicação. A semente continua sendo o principal meio, porque é através dela que vai ser formada as imagens. O dado é só uma facilitação, uma aceleração do processo, para você não ficar lançando semente várias e várias vezes. Então é um atalho. O fato de usar um material que não foi construído pela natureza não vai corromper o oráculo. Porque, de certas formas, para nós povos originários, para nós povos indígenas, povos das comunidades tradicionais, em boa parte, nós, os seres humanos, somos como qualquer outro animal, parte da natureza. Então o que foi construído a partir do nosso raciocínio, do nosso pensamento, mesmo que com o uso de máquinas, continua fazendo parte da nossa cultura. Então é algo que está conectado à natureza. Então o dado seria só um atalho. Seria uma forma de acelerar o processo de oráculo. Quem quiser adotar outros caminhos para facilitar, quem quiser usar desse oráculo, acredito que tenha permissão também e pode usar de outras sementes. O meu irmão ele tem uma preferência de vez em quando usar a semente vermelha, que é a semente de pau-brasil. Ele normalmente anda com as duas sementes, tanto a de Jucá quanto a de pau-brasil. E antes de consultar o oráculo, ele adiciona uma pergunta: qual semente usar? E outras vezes vai pela intuição mesmo. Essa é uma outra possibilidade, você pode usar de vários tipos. E da mesma forma que a gente usa a semente, em algumas situações que estavam sem semente, nós usamos as pedras. Então o importante é o quê? Você usar das vibrações. Você tem seus equipamentos, você usa os seus apetrechos. Provavelmente um artesão que vai usar desse método, ele pode usar miçangas. O que importa é o método. A gente chama de oráculo das sementes porque iniciamos ele com semente de jucá. Começamos a trabalhar com semente de jucá. Mas você pode fazer sua própria adaptação do método. O importante é ter algo para montar as imagens. Você ter algo e ter o respeito pelo encantado. Você não vai obrigar ele a fazer nada. Ele vai te dar as respostas, porque ele se comprometeu em fazer isso por conta própria, não foi nada forçado. Era isso, pessoal, que eu queria divulgar hoje. Esse método, bem diferente, talvez. Se vocês conhecem já o método das sementes, já conhecia, já usava de forma espontânea assim que nem a gente usou. Ou se você conhece outros métodos que usa semente também, para fazer as consultas, sinta-se à vontade para compartilhar com a gente. Não sabemos se esse método é um conhecimento ancestral de nosso povo. Não temos relatos de experiência com o oráculo das sementes nos registros dos colonizadores em relação aos povos aqui do Nordeste e nem de outra parte do Brasil. Não, quer dizer, se temos, não tive contato. E no tempo que a gente começou a usar o oráculo das sementes, a gente não tinha nem contato direito com o mundo virtual, o mundo da televisão. Pois a televisão daqui pegava somente um canal, que era a Globo. Ela pegava um canal e nem acesso à internet a gente tinha. Então foi algo que surgiu aqui entre a gente. Pode ter sido uma herança ancestral que despertou. Pode ter sido os encantados que nos inspiraram a realizar esse método. Mas ao certo não sabemos explicar. Bom, pessoal, era isso. E até breve com outros conhecimentos, com outras informações e o que mais a gente puder fornecer a vocês.